O 6, o exercício aí da Estadual do Pará, o EPA de 2014. Diz o seguinte: o tungstênio é o único metal da terceira linha de transição da tabela periódica com função biológica comprovada. Ele aparece em algumas bactérias e em enzimas chamadas oxirredutases, desempenhando um papel similar ao molibdênio nas oxirredutases existentes no organismo humano. O tungstênio possui o ponto de fusão mais alto entre todos os metais e perde apenas para o carbono em toda a tabela periódica. É resistente a ácidos e apenas a mistura de HNO3 e HF o dissolve lentamente a quente. Resiste bem às soluções alcalinas, mas é atacado por fusões com NaOH ou Na2CO3, convertendo-se em tungstatos. O WO3 é usado como pigmento e também para colorir metais cerâmicos. Os tungstatos CaWO4 e MgWO4 são componentes do pó branco que reveste internamente os bulbos de lâmpadas fluorescentes. Tungstatos de sódio e potássio são usados na indústria de couros e peles, na precipitação de proteínas sanguíneas e em análises clínicas. Para a purificação do metal, os tungstatos naturais são submetidos à fusão com carbonato de sódio, Na2CO3, a alta temperatura, resultando em tungstato de sódio, Na2WO4, solúvel em água. A partir dessa solução, mediante a adição de HCl, precipita o ácido túngstico, H2WO4, que é convertido em WO3 após calcinação. O tungstênio metálico é obtido por meio da redução de WO3 em gás redutor H2 a alta temperatura. O metal é obtido na forma de pó, filamentos ou barras maciças. Então, acerca do exposto no texto, é correto afirmar que, item A, as espécies CaWO4 e MgWO4 são ácidos diarrênicos. Item B, as espécies CaWO4 e WO3 são óxidos básicos. Item C, as espécies NaOH ou Na2CO3 são bases diarrênicos. Item D, a reação entre as espécies Na2WO4 e HCl produz a espécie H2WO4. Item E, a calcinação do H2WO4 produz o dióxido de tungstênio. Então vamos lá, item por item aí, né? Primeiro item A, ele está dizendo que os dois aí, CaWO4 e MgWO4, são ácidos diarrênicos. Está falso, né? Os dois são sais, pessoal. CaWO4, que é o tungstato de cálcio, tem Ca2+, WO4, 2-, e o outro é o MgWO4, que é o tungstato de magnésio, Mg2+, WO4, 2-. Esses dois caras, eles são sais, tá? Não são ácidos. Você tem ânion e cátion. Ânion e cátion aqui. Ácido libera H+, nenhum deles libera H+ aí, tá bom? Então, são sais. Item A está incorreto, tá bom? Item B. As espécies CaWO4 e WO3 são óxidos básicos. Falso também, né? CaWO4, a gente comentou no item A, repetindo, ele é um sal, ok? Ele não é um óxido. Ele é um sal, então o item B está falso. Item C diz que as espécies NaOH ou Na2CO3 são bases diarrênicos. O NaOH, sim, é uma base. Por quê? Solução aquosa, você libera o H- como ânion. É uma base. Ok? Porém, o Na2CO3, carbonato de sódio, ele é o quê? Ele é um sal. Você tem 2 Na+, CO3, 2-. Tá? Então, ele é um sal. Está dizendo que os dois são bases. Está incorreto. Esse aqui é um sal. Okay? Então, está falso o item C. Item D. A reação entre as espécies Na2WO4 e HCl produz a espécie H2WO4. É verdadeiro. Inclusive, ele cita isso no texto.
o tungstato de sódio, Na2WO4, mais 2HCl, ácido clorídrico. Isso aqui produz o H2WO4, que é o ácido túngstico, e 2NaCl. Ok? Então, esse cara aqui é o tungstato de sódio. Tungstato de sódio. E esse aqui é o ácido túngstico, né? Então, se o sufixo do sal é ato, do ácido é ico. Então, ácido túngstico. Verdadeiro aí, e vai ser o gabarito do exercício item D. Vamos só conferir o item E, o que ele diz? Que a calcinação do H2WO4 produz o dióxido de tungstênio. Tá falso aí. Ele fala, inclusive, lá no texto, que o ácido túngstico, o H2WO4, ele, após pirólise ou calcinação, decomposição por aquecimento, produz o WO3, fala lá no finzinho, né? E a água, beleza? Então, ele está produzindo quem? O trióxido de tungstênio. Não é o dióxido, é o trióxido de tungstênio. Beleza? Então, tá falso. Aí o item E. Gabarito, aí para o exercício, é o item D. Ok? O item D como gabarito.